Samantha tem um verdadeiro surto. Gente, ela começa a gritar, mandando todo mundo calar a boca. Ela escuta várias vozes ao mesmo tempo, bem na frente de Luz, que está então em seu escritório. Só está apenas as duas, é um silêncio total. O único barulho que tem é quando Luz fala, tirando, é claro, a gritaria de Samantha, que já é o demais. Samantha insiste então para que Luz mande aquelas vozes pararem. Aí Luz então fala que não tem nenhuma voz ali, não há nenhuma gritaria. E então Samantha fala: "Você está me chamando de doida?" Bom, gente, nem precisava responder, né? Aí a Luz diz que não. Ela simplesmente está querendo contar para Samantha que não tem ninguém ali, não há barulho, está um silêncio. E a Samantha então sai correndo até para o seu escritório, que é na sala ao lado, e quando chega lá, põe a mão nos ouvidos e pede para que calem. Calem essas vozes, por favor, fala ela gritando. O advogado de Mirt aconselha então a mulher a não ser tão extravagante em suas palavras, ações ou atitudes. E que ela veja bem, ela agora no momento está sem dinheiro e sem poder. Claro que o dinheiro já é o poder. Mas que ela deve agora se manter na postura. Claro que ela agora sem dinheiro e sem verba, fica difícil dele agilizar alguma coisa para defender ela. Daí ele pede então para que ela tome cuidado. Então Mirt fala que enquanto ela tiver então como tutor de Samantha, ela terá então o dinheiro, nem que seja com Samantha ali entregando então esse dinheiro. E fala que está tudo bem. E diz que quando ela puder, ela vai fisgar então uma boa grana então da Samantha. Até porque a Samantha agora está fora da caixinha. O advogado fala então que ela tem razão, mas que ela deve tomar cuidado, porque Samantha também não é uma pessoa boba não. Ela sabe muito bem o que faz e tudo o que está fazendo. Ela está apenas tendo algumas crises de alucinações, o que se torna então perigoso para Mirt. Então Mirt fala então para ela, então que o advogado ajude então ela com esse pequeno detalhe, pois se o advogado então observar muito bem o que Samantha anda fazendo, então os dois podem se juntar e fazer com que a Samantha de fato fique louca de verdade e assim poderia então colocar a mão na grana dela, que assim ficaria tudo mais fácil e assim ela poderia também dar uma boa contribuição então financeira para o advogado, que fica olhando para ela bem sério e pergunta então o que deveriam fazer. Aí, gente, a Mirt fala que está envenenando então a Samantha. Pois é, ela está pondo veneno na bebida. Por isso que a Samantha então está ficando doida e escutando vozes do além todo o tempo em sua mente. Nesse momento é revelado então isso. Aí o advogado pergunta onde vão conseguir então coisas mais potentes. A Mirt diz que tem algumas ideias e vai então atrás para poder conseguir então. Os dois então estão de olho então na fortuna então de Samantha. O advogado então pede para que Mirt tome cuidado, pois ela já não está muito bem, se referindo a Samantha, que está tendo várias alucinações. Aí então a Mirt diz que tem uma ideia para poder então fazer com que a Samantha fique cada vez mais pior, porque se acelerar então esse desequilíbrio mental que ela já tem, assim então ela como tutora poderá então colocar então a mão na grana muito mais rápido. O advogado então diz que tem um bom contato que pode então conseguir então uma boa medicação então para ela, para poder então agilizar então esse lado dela. Mirt, por sua vez, então agradecem o advogado e pedem então para que ele não a traia, porque se por acaso o homem trair então a Mirt, ele vai se ver com ela e que pagará com a vida. Aí o homem então fala para Mirt que ele é um homem de palavra. Aí a Mirt assim espera que ele seja. Os dois então se encaram. Salma cumpriu com sua palavra de que se por acaso o Léo continuasse com a Ângela, a Salma iria embora. Claro que ela já está grávida, iria então embora levando a filha juntos e que assim o Leonardo nunca conheceria então essa menina. Cumprindo sua palavra, ela fugiu com seu amante, que tem uma condição financeira bem legal. Só o que Salma não sabe é que esse homem está roubando a própria Salma. Aí o Léo está então desesperado, fazendo de tudo com cursos e recursos para poder então encontrar a loira. Aí, agora o Oscar, junto com a Ângela, conseguem então uma boa pista de onde a loira possa estar. Eles conseguiram encontrar um departamento onde o pai, então, de Salma trabalha, o que já é um bom sinal. Aí, então, tanto os dois comemoram e, então, batem-se as mãos e comemoram por terem, então, encontrado, então, o velhinho pai, então, de Salma. A Ângela fica eufórica porque ela quer ir correndo contar para o Léo o que acabou de descobrir. Por sua vez, Samantha
então vai até a casa de Álvaro. Álvaro está lá e não gosta dessa visita. Quando ela bate na porta, ele pergunta quem é e ela diz: sou eu. Álvaro consegue ver alguns flashes. Aí ele agora se levanta e vai até ela. Ela chega lá com papéis em mãos, empurra o homem e pergunta então por que ele se faz de cego perto dela, porque ela sabe muito bem que ele já consegue ver. Aí o Álvaro fala: por favor, Samantha, o que é que você quer aqui? Aí então ela diz que chegou lá para poder entregar a ele os papéis de divórcio. E diz que vai cumprir todos os termos então do contrato pré-matrimonial dos dois. Que do jeito que ele chegou liso, ele vai embora liso e joga então papéis nele. Aí ele repete o nome dela, Samantha. Aí então a Samantha fala: você está arruinado, Álvaro, pior do que quando você chegou aqui, miserável, fala então ela. E olha só onde você chegou, morando agora numa vilazinha barata, se referindo então à casa de Ângela, já que o Álvaro está por lá. Aí então o Álvaro pergunta: o que é que você quer? Eu estou aqui morando nessa vilazinha, como você fala, porque sou eu o homem que vai salvar então a Ângela dessa vida também e de todas as artimanhas que você está provocando para ela. Aí então a Samantha fala que ele pode estar ganhando por um tempo, mas não vai ser sempre assim não. Ela tem dinheiro, ela tem fortuna e com essa fortuna, nem que ela tenha que ficar lisa, ela vai acabar de vez com a vida da Ângela. E repete que com todo o poder e dinheiro que tenho, eu vou fazer o que quero. Aí Álvaro então relembra a ela que ele também tem dinheiro e ele vai mover o que for para poder então defender a Ângela. Aí então a Samantha diz que sente muito, pois se ele entrar nessa jogada, ele também será arruinado. Aí então o Álvaro fala para a Samantha que aqui ela não pode fazer nada, pois ele vai sempre fazer de tudo para salvar a vida de Ângela. O contrário dela, que para ele ela pode ir para o inferno. E Álvaro tenta então afundar a cara de Samantha na lama. Sabe o que ele diz, gente? Ele diz para ela que a Ângela, ela pode estar pobre, sem dinheiro, que ele vai querer ela do mesmo jeito, até mesmo se ela estiver velhinha. Já a Samantha, ninguém vai querer ela quando essa beleza toda acabar. A não ser que ela tenha muito dinheiro para alguém querer dar um golpe nela, mas mesmo assim vai ser muito difícil, porque rabugenta do jeito que ela é, ninguém vai querer ela nem com todo o dinheiro do mundo, fala então o Álvaro. Samantha então bate palmas então para o Álvaro, para o que ele acabou de lhe contar, e fala que ele merece um prêmio de grande encenação que Álvaro está tendo. Aí ela fala então a ele que de tudo que ele fez para ela, ele vai pagar por tudo, e que ela prometeu que por acaso ele pisasse na bola com ela, ela então faria com que ele pagasse com a própria vida. Álvaro diz que não tem medo dela não, e pede então para que ela não prometa coisas que não vai cumprir. Aí a Samantha fala que ela não promete nada que não possa cumprir. Tudo que ela fala, ela vai cumprir. Então o Álvaro então fala que aguarda ansiosamente então pela vingança dela. Aí Samantha fala então que vai destruir a vida dele, vai acabar com a vida dele. Enquanto ela não vê a vida dele um fiasco, se é que vai existir vida, ela não vai sossegar, pois agora ele entrou na lista negra dele, assim como a Ângela. Álvaro então pede para que ela tome cuidado então em suas palavras, pois hoje ela pode dizer algo e amanhã ela quem pode pagar por isso mesmo que ela disse. Antes de ir, então a Samantha faz o último pedido a ele, que fique quieto na dele, porque ele já está avisado. Aí ela sai fumegando de raiva. A Nancy está então olhando a tela do seu computador quando descobre algo, gente, surpreendente, chocante, e o que sai de lá vai assombrar muito mais. Nisso, a cena corta após então a Nancy fazer um telefonema. Ela vai até o Leonardo chamando de amor. Aí Leonardo, todo fofinho, pergunta a ele: do que me disse? Que coisa mais linda você me chamando de amor. Aí ela sorri e diz que tem uma surpresa para ele. Aí Leonardo fala: ok, qual surpresa? Aí ela então fala que ela e o Oscar conseguiram localizar então o departamento então do pai de Salma lá em Los Angeles, que é onde ela possa estar. Aí ele fica ali pasmo. Aí então a Ângela fala: bom, vamos cuidar, nós temos que ir. Vamos, você já está pronto? O Léo não dá nenhuma palavra, mas aparentemente ele fica muito orgulhoso então da atitude de Ângela em poder então ajudar isso com a sua ex-esposa. Samantha está chorando horrores quando a falsa da Mirth chega então.
fala, olha, te trouxe um pouco de café para que você pudesse se acalmar. Aí a Samantha diz que não está nada bem e que tem problemas em todas as partes e que dessa vez, novamente, o Álvaro tentou então cruzar seu caminho, tentando destruir sua vida. Mirtz pede para que ela não fique tão tensa e que ela está lá para contar com ela no que for. Aí a Samantha diz que precisa conversar mais sobre isso. Então a Mirtz pede para que ela desabafe, ela está lá para lhe ajudar e que daqui a pouco os médicos vão chegar então para poder então ajudá-la no que for preciso, mas que ela precisa então manter-se calma, ela tem que se lembrar de sua saúde. Aí a Samantha, toda se tremendo, fala que não sabe o que é que está lhe acontecendo, pois ultimamente ela então vem visto, ouvido e tendo sentido coisas que não é bem do seu convívio. Mirtz, então, pede para que a Samantha tome aquele chá envenenado. Ops, apenas o chá, né? Aí ela pede, então, para que a Samantha tome todo o chá que ela lhe trouxe, já que ela está aquele tempo todo sem comer nem beber nada, e que recomponha-se, tome um banho. Aí Samantha diz que tem muitas coisas para resolver ainda no hospital. Ela não pode dar-se ao luxo de ir para casa agora. Então, a Mirtz novamente insiste para que a moça, então, tome o chá. Gente, esse chá está envenenado. É justamente isso que está provocando, então, todas as loucuras de Samantha. Sabemos bem que ela já não bate bem da caixinha, então, com esse veneno sobre o chá, aí as coisas pioram. Mirtz diz a Samantha que ela pode não ser sua mãe, mas que ela tem ali como uma mãe, pois ela está ali para lhe apoiar no que for. Fala então ela bem mansinha, bem boazinha, então tentando convencer a Samantha de uma pessoa que ela não é. Ela fica, gente, ansiosa apenas olhando para o chá e diz então que vai deixar então a Samantha sozinha ali para que possa então descansar e refletir sobre suas ideias. Aí então, quando a Mirtz se vai, a Samantha então fica então sorrateiramente olhando então até que a Mirtz vai embora de vez. Desconfiada do que está acontecendo, Samantha então joga o chá no chão. Quando a Mirtz se vai totalmente, ela pega então a xícara de chá, olha bem para o fundo, puxa então o cesto do lixo e começa então a jogar o chá todinho lá dentro da lixeira. A Ângela está conversando com o Pablinho, até que ele sai e Nancy, então, quando chega, né, fala que precisa falar algo urgente com a Ângela, que ela acabou de descobrir. Isso é aquela revelação que eu acabei de te contar, né, que ela estava lá no computador e, de repente, uma surpresa, aí ela fez um telefonema e a ficha caiu. Daí, agora, a sós com a Ângela, ela vai dar, então, a notícia bombástica. Ela fala, Mirtz está roubando o dinheiro da fundação para suas contas pessoais. Aí, então, a Ângela fica boca aberta e pergunta, como? Aí, então, a Nancy fala que havia desconfiado já há um certo tempo. Porém, ela não tinha como provar e, então, ela hoje decidiu, então, ir a fundo em tudo isso. Ela fez telefonemas, ligações e, sim, ela, então, pegou todo o dinheiro do hospital. Todo o movimento, então, está indo para as contas pessoais da Mirtz. Aí Ângela fala, quanto cinismo, como ela pode fazer isso? Aí a Nancy fala que essa mulher tem que ser detida, essa mulher tem que ser parada por alguém. Como é que ela pode fazer isso? Ela é muito perigosa, alerta Nancy então para a Ângela e que elas têm que fazer algo logo, porque senão ela vai então acabar fazendo com que as coisas piorem no hospital. Aí Ângela fala que ela não queria fazer isso, até porque ela é a mãe, então, do Léo. Então, elas precisam, então, pensar para poder, então, tomar uma providência quanto antes melhor. Lá na vila, olha só quem está chegando. A mãe, então, de Ângela. A Adela, então, pede para que os meninos tomem um belo de um banho e para que possam descansar logo para jantarem. Tanto Guigo quanto Estrelinha, então, partem decidindo, então. Só que a Estrelinha, então, chama o Guigo para se despedir. Eles conversam, então, falando como foi bom o passeio que tiveram. Como todo o dinheiro de Samantha também foi furtado nessa história, ela está em seu escritório quando recebe então um rapaz lá que é da segurança. Isso porque a Samantha tem câmeras em toda a casa, porém ninguém que convive com ela sabe disso, apenas a Samantha. O homem chega então com provas secretas em sua mão e lhe mostra então as filmagens mostrando então a Mirtz lhe roubando. E é aquele velho ditado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, gente, a Mirtz decide então entrar até para navegar lá no site do banco para olhar então como é que estão as suas movimentações. Até que aparece então uma tela bem vermelha, grandona, dizendo que ocorreu um erro, por favor, aguarde um tempo. A Mirtz então aperta OK e tenta colocar a senha, fazer o login de novo, e nisso ela vai tentando por vários e vários tempos, mas acaba então apenas dando erro. Ela então fala, nossa, que inferno! E agora, o que será que está acontecendo? E fica totalmente nervosa.
Aí, nesse momento, então, chega então o delegado lá de polícia, o inspetor de polícia, que é amigo do Léo. Aí, então, quando ele entra, já vai logo falando, senhora Mitz, aí ela fica revoltada e fala, poxa, por que você não bate na porta antes de entrar? Não vê que eu estou ocupada? Aí ele sorri e fala, eu venho falar com a senhora. Eu vim aqui avisar que, com provas de Ângela e com a fundação, sabemos então que a senhora Mirtz está então envolvida então no furto que está tendo no hospital e que a senhora deve me acompanhar agora mesmo. A Mirtz fica ali paralisada apenas olhando para ele. Álvaro liga então para Samantha para falarem sobre o divórcio. Ele pede para que retornem até a casa dele, pois eles precisam conversar sobre isso. Nesse momento, a Ângela chega e fica apenas ouvindo. E então escuta quando o Álvaro fala. Fala então que viu com os próprios olhos quando então o Álvaro roubou todo o dinheiro. Ele está conversando então com a Samantha. A Ângela chega e fica incrédula em escutar aquelas palavras e aquela traição de Álvaro bem embaixo de seu teto. Aí, voltando então lá para o escritório de Mitz no hospital, ela está então pé da vida e fala que ela não pode ser despedida do hospital. O inspetor de polícia está lá e agora quem está é então o Dário, pedindo então a demissão dela. E pede para que ela saia então do hospital tranquila, calminha, porque senão as coisas podem piorar e ele pode então chamar até a polícia para pegar então a Mirtz. A Mirtz diz que ela não pode ser demitida e que não vai permitir então sua demissão. Dário diz que não tem o que ela fazer e nem o que tentar. E então começa a contar o que foi que aconteceu. Aí a Mitz insiste que ela vai falar com a Samantha sobre o que está acontecendo, porque ninguém naquele hospital pode demitir ela. Aí então Dário lembra ela que a Ângela tem poder sobre isso. Ela foi nomeada então junto com os sócios para ela demitir quem ela quiser. E que também diante de todas as provas agora de fraude, ela tome cuidado, porque ainda amanhã, ainda no próximo dia seguinte, a equipe do hospital, com seus advogados, vão colocá-la, então, a Mitz, na cadeia, junto com quem cooperou com ela para essa fraude. Isso, para quem não está entendendo toda essa fraude, tudo isso que está acontecendo, é que a Mitz, junto com a Samantha, roubaram, então, o hospital. Foi uma grande fraude que aconteceu. Tentaram acusar então a Ângela sobre tudo isso, o que deu errado porque o Leonardo descobriu todas as pistas a tempo. Quem assistiu o vídeo anterior ficou sabendo de todas essas provas secretas que envolvem então a Mirtz, Samantha, Salma e também o cofre que foi roubado. Aí então, diante de todas essas provas, agora o Dário demite então a Mirtz do hospital, a desligando completamente de lá. Então Dário diz que por consideração a Leonardo, pede que ela então saia do hospital andando com suas próprias pernas, porque caso contrário ele vai chamar então toda a segurança do hospital e ela sairá de lá arrastada. Então a Mitz pede apenas para que ele lhe espere um pouco enquanto ela arruma suas coisas. Claro que ela não vai sair deixando as coisas assim, né? Aí então o Dário fala que ela não vai sair pegando absolutamente nada e que quando ela sair, ela vai ser inspecionada e que as coisas que ficaram então aqui no hospital também será tudo investigado. Tudo agora vai virar prova contra a Mitz. Aí então ele fala que tudo que foi encontrado ali será levado também para a polícia, porque eles querem então a Mitz atrás das grades para pagar então por esse fraude. E pergunta se ela entendeu muito bem o que foi que acabou de lhe contar. A Mirtz se sente totalmente humilhada diante disso tudo. Ângela então flagra o Álvaro então dedurando o Leonardo e a Ângela. Aí então ela não aguenta mais. Ela então vai até o Álvaro, puxa o telefone dele e fala: eu confiei em você. Aí então o Álvaro pede para que ela tenha calma. Ângela pede então para que ele suma de sua frente e de sua vida. Álvaro tenta então explicar mais uma vez. Aí então a Ângela fala: não acredito, Álvaro, que mais uma vez você me enganou. Eu te ouvi, eu te escutei, te dei abrigo para você morar na minha casa e você novamente me trai. Eu sou muito estúpida em acreditar em você. Quantas e quantas vezes e toda hora você estava enganando a todos. Aí então o Álvaro tenta conversar cada vez mais com a Ângela e então ele pede apenas mais alguns dias para a Ângela para que ele possa ir. Ele não tem para onde ir, já que então a Ângela está expulsando ele naquele momento daquela casa. Então a casa caiu para o Álvaro. A Ângela, além de descobrir que ele estava conversando com a Samantha para entregar o Leonardo, ela também descobre
que ele estava conversando então com a Samantha, né, sobre a sua visão, ela fica incrédula que o Álvaro estava todo esse tempo fingindo estar cego. Aí Álvaro pede para que lhe explique. Ele estava cego, só que agora ele não consegue enxergar 100%. Ele apenas enxerga flashes, vultos, mas não é nada que tipo se concretize como enxergar. Ele ia contar isso para ela. Aí Ângela fala, mas você não contou. Você não contou. Aí Álvaro fala, eu estava esperando então o momento certo de poder contar. Eu estava tentando então conseguir ter mais visão para poder falar. Aí Ângela fala que não, que ele estava se aproveitando dela. Novamente ele estava mentindo, porque isso está na natureza dele, manipular, mentir. Aí Álvaro fala que mudou. Ele não está mais mentindo para ela. Aí então Ângela fala, o que você queria, Álvaro? Que eu acreditasse em você toda a vida? Que você ia arrumar um grande lugar para a gente viver? Que você ia ser uma pessoa decente para cuidar de nosso filho? Não, Álvaro, você novamente mentiu para mim. Você disse que não estava enxergando e de fato você está enxergando. Você disse que não mantinha contato com Samantha e eu acabei de te ver. Eu vi e ouvi você agora com ela no telefone. Aí, gente, a casa caiu. A Samantha então está no telefone. Claro que a Ângela desligou o telefone, né? E a Ângela solta todos os cachorros em cima, então, agora do Álvaro. Ela escurracha, então, o cara de vez. Se bem que ele mereceu, né? Ele deveria, pelo menos, ter sido honesto com ela, já que estava tendo, então, flashes de sua visão voltando, mas ele preferiu continuar enganando. Aí o Álvaro, gente, tadinho, agora dá até pena da cara dele. Ele pede mais uma vez uma chance à Ângela de provar que ele está mudando, de provar que ele não está mentindo para ela e que ele está tentando conquistar o coração dela das formas mais possíveis. E diz que não vai permitir que ela se case com o Leonardo. Aí ela então fala, então quer dizer que tudo isso é por causa disso? Porque eu vou me casar? Aí ele fala que não pode aceitar que ela se case com ele e que vá viver longe dali junto com o seu filho, carregado então naquela família, né, vivendo a Ângela com o Leonardo. Aí Ângela diz que não consegue acreditar em tudo isso que ele está falando, porque ele só faz mentiras, ele só conta mentiras. Aí então Álvaro fala, meu amor, eu quero te contar que eu nunca quis mentir, eu nunca quis me afastar de você nem de meu filho. Aí Ângela então coloca um basta na vida dele agora e diz que não quer ela na vida dele, não quer ela na casa dela e expulsa então o Álvaro de sua casa. Aí Álvaro então pergunta, mas para onde eu vou? Aí Ângela então grita para ele, esse é o seu problema e não o meu. Eu vou sair, mas quando eu voltar eu não quero mais te ver aqui. Aí Álvaro então fica então envergonhado com toda essa situação e perdido diante de tudo isso que está acontecendo. A Samantha agora então fica revoltada com tudo o que está acontecendo. Aí então, nesse momento, ela liga então para a Luz e pede para que a Miss vá até seu escritório agora mesmo. Aí ela senta, então fica lá chorando, porque ela não consegue acreditar que todos à sua volta estão lhe traindo cada vez mais. A Samantha não aguenta esperar. Depois de ela ligar para a Luz pedindo então que a Miss possa até o seu escritório, aí ela não aparece, então ela vai até lá fumegando. Nisso, a Luz está conversando com o Dário sobre assuntos de trabalho, quando de repente a Samantha chega pisando fogo e pergunta, que demônios está acontecendo com a Miss? Acabei de falar então que eu queria vê-la. Aí quem responde é Dário. Você não pode falar assim com a Luz e que também você não pode chegar aqui gritando, falando desse jeito. Ah, e se eu te contar uma coisa? A Miss não trabalha aqui. Ela foi acusada então de fraude do hospital. Aí, então, a Samantha não tem o que falar, fica calada, incrédula ali. Aí, então, o Dário atualiza ela e conta que ela foi acusada de fraude e que ela estava pegando o dinheiro do hospital para colocar, então, em sua conta pessoal. E, então, o Dário, então, acusa, então, a Samantha de saber de tudo o que estava acontecendo. Aí a Samantha fala que não sabia de nada disso. Ela está surpresa tanto quanto eles. E então, o Dário então fala que como a Ângela é presidenta do hospital, foi a Ângela que tomou então partido disso tudo, descobriu e então tomou uma decisão. Dário também aproveita então para pedir para que a Ângela, nesse momento, está averiguando tudo e alerta então a Samantha para tomar cuidado, porque se ela estiver então com um dedo fora da linha, ela também será pega. E pede então para que a Samantha tome cuidado então diante de tudo isso.
Aí então a Samantha fala: você acha que eu vou roubar dinheiro? Esse hospital é meu, eu tenho dinheiro para fazer o que quiser. Aí Dario defende e fala que ele não alerta ela sobre por causa de dinheiro, e sim por causa dessa doença que ela tem em querer acusar a Ângela de tudo. Então ele está ciente de tudo que está acontecendo naquele hospital. Ele ficou como responsável e a Ângela como presidente. Então ela tome cuidado em cada passo que ela vai dar a partir de agora, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e que todos vão cair, todos aqueles que estiverem então sujos planejando as tramanhas contra aquele hospital ou até mesmo contra a vida de Ângela. Samantha então diz que vai contestar então essa decisão, se referindo então a Mitz. Aí então o Dario fala que ela pode fazer isso sim. Aproveita também e vai contestar lá na polícia, porque vamos levar a Mitz diante disso tudo até os tribunais, se assim for preciso. Que diante de todas as provas ela será acusada e todos os seus cúmplices que estiverem envolvidos também. Aí Samantha então olha para a Luz e pergunta então para onde foi Mirtz. Aí então a Luz fala que não sabe, ela não falou nada e suponharam então que elas poderiam estar juntas. Só que como a dona Luz agora está vendo a dona Samantha ali em sua frente, ela não sabe então para onde Mirtz foi. Aí a Samantha então encara os dois e se vai. Gente, tá pensando que é fácil? Não, essa vilã que é Eita atrás de Eita. Dario então respira fundo depois de toda essa situação e continua dando instruções então à Luz ali sobre o hospital. Gente, é Eita atrás de Eita, haja emoção, então continue ligadinhos aqui no nosso canal. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu gostei e não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu gostei nos nossos vídeos e muito obrigada por sua audiência aqui. Cola com a gente que ainda vem muita novidade.